Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou falar de modificadores. Modificadores são as ferramentas que a gente tem para modificar a luz. Os modificadores hoje, eles estão resumidos basicamente a esses sistemas de octodome ou de parabólico. Quando ele é maior, mais profundo, a gente chama de parabólico. Ele tem, a luz vai aqui atrás, certo? Todo mundo já conhece, passa a primeira difusão e aí tem a colmeia. Esse hoje é o sistema mais comum, tá? Universalizou, todas as luzes estão com isso daqui. Ele substitui o porta-gel, ele substitui o uso de panos. Mas assim, a gente pode continuar usando o porta-gel e os panos e eu vou mostrar como é que a gente pode usar isso a nosso favor e melhorar ainda mais a difusão. Porque isso daqui trata-se de um sistema rápido. Você tem pressa, você tem uma equipe pequena, você está em viagem, você está num filme que às vezes não tem uma necessidade muito aprimorada da maciez da luz. Dá para a gente ir embora com esses parabólicos aqui. Eles são rápidos, eles são instantâneos, colocou, mas eles não encerram a conversa, tá? E eu acho que esse é o ponto importante. O fato de termos hoje uma gama enorme de modificadores no sistema de octo não encerra a conversa, tá? Dá para a gente modificar mais, dá para a gente fazer mais camadas, mais layers. As colmeias, que também são modificadores, eles têm a função de controlar um pouco o espalhamento da luz, tá? Então você está vendo nesse exemplo aqui, você me vê, você não vê mais meu rosto. Essa vai acontecer a mesma coisa com a luz, tá? Ele vai impedir que o fluxo luminoso saia, digamos, 100 graus, 120 graus e ele começa a controlar para 60, 50, 40, tá? Em teoria, toda colmeia tem que ter esse número em graus. O quanto que ela restringe a luz em 30 graus, eu faço o pedido, eu quero uma colmeia de 30 graus. Tá? Em teoria, deveria ser assim. As grandes marcas que são dedicadas a modificadores, elas trabalham assim. A gente hoje tem muita coisa, recebe muita coisa da China que não tem essa preocupação. A gente simplesmente coloca uma colmeia lá dentro, controla um pouquinho e já está satisfeito. Mas é legal saber que elas existem por graduação de ângulo, tá? Eu estou com um Forza 500 watts e a gente vai modificar a luz dele, tá? Ele, na formato, ele está com a lente apenas, a lente Fresnel dele, na parede aqui está indicando a luz dele. Eu vou cortar o key light, a luz principal, ok? Estou no escuro, vou ligar o Forza e aqui na lente Fresnel, olha só, ele está com uma indicação de fazer uma luz dura, de fazer um pouco de recorte, tanto que vai funcionar o bandor dele para controlar um pouco. Isso daqui já é uma modificação, já é um sistema de controle, bandor mais foco aberto e fechado. Então eu modifiquei daquela luz, aquele círculo, né, todo aberto e agora eu vou construindo alguma coisa. Então isso são processos de modificação de luz. Agora vamos trabalhar com os parabólicos. Agora eu coloquei um parabólico pequeno de 55 centímetros, então eu já modifiquei um ponto de luz. E estou começando aí para processos de deixar essa luz mais difusa. Tá apenas com a difusão e depois eu coloco a colmeia para a gente ver o quanto que ele controla. Então, olha só, lá na parede, ó, a luz é bem diferente já, ela não é mais tão pontual como antes, ela espalha legal e já é uma luz mais difusa. Ó, a formação de sombra já não é dura igual antes com a lente. Então essa é a função de modificar. Esse já é o primeiro modificador que eu vou testar. Agora eu vou colocar a colmeia para a gente entender essa função da colmeia de controlar a luz que espalha. Pronto, agora eu estou com uma difusão, um modificador de 55 centímetros e mais a colmeia, que também faz uma modificação. Você vê que ela tirou um pouco do quanto espalhava, centralizou um pouco mais, controlou um pouco. Por exemplo, eu não quero que a luz vá tanto para a esquerda ou para a direita do quadro, a colmeia vai fazer isso. A outra coisa que vai fazer isso são as bandeiras. Eu posso completar junto com a colmeia o uso da bandeira. Olha, e eu vou controlando, sabe? Eu não quero que ela passe daquele ponto. Eu quero que ela não chegue em mim, porque eu vou fazer outra luz aqui em mim, supomos, né? Então, eu já usei um modificador, o segundo modificador que é a colmeia, um terceiro modificador que é a bandeira. E assim a gente começa a construir a luz, e assim a gente começa a construir a fotografia.
Esse é o resultado da colmeia. Você vê o quanto que ela controla? Agora vamos passar para um modificador maior, porque veja bem, vamos lembrar, essa é a sombra que formou, essa é a difusão que formou, e agora a gente vem com um modificador um pouco maior. Pronto, agora eu aumentei, troquei um modificador de 55 centímetros para um de 90 centímetros. Na prática, o que a gente tem? A gente espalha mais a luz, tornando ela mais difusa, né? Menos contraste. Conforme a luz se espalha mais, bate no ambiente, rebate, vai voltando, a gente diminui o contraste da cena e vai atingindo esses resultados da luz mais macia para rosto, etc. Vamos olhar ele, vou ligar. Legal. E vou desligar o Key Light de novo. Esse é o Forza 500 usando um modificador de 90 centímetros. Veja que ele funciona, bate na parede, volta em mim. Eu devo estar com uma luz extremamente suave porque ela está batendo nessa parede enorme, voltando. Se eu virar ele apenas para mim e mais profundo, ó, vou dar toda a potência dele. Vou devolver para a parede. Aqui. Então o que a gente tem nessa fonte, a gente aumentou a fonte, ela é de 90 centímetros agora, é uma luz mais macia, né? Mais difusa do que a de 55. E isso vai acontecendo, conforme eu for aumentando a fonte, vai ficando bem mais macia. Agora eu vou pôr a colmeia para a gente entender o quanto ele vai controlar essa luz, que é a função da colmeia, como eu já disse. Agora a gente está com o Forza 500 num modificador de 90 centímetros, mais a colmeia que também faz a sua modificação. Eu vou trazer para a parede. Ó, esse é o controle que a colmeia faz. Isso é importante, se você precisa controlar a sua cena, precisa controlar que a luz não vá para lugares indesejados, usar a colmeia é legal. Também vai continuar funcionando o uso de uma bandeira extra, sabe? Eu posso ir trabalhando um pouco mais. Áreas que eu ainda não queira que apareça, a bandeira continua sendo uma utilidade, a bandeira continua sendo uma ferramenta necessária. Ela pode se somar a um modificador. Então, assim, se a gente está num set rápido, pegou um kit de luz e, pô, sei lá, um filme X aí, e a gente tem uma certa velocidade de fazer ele, ou fazer diversas cenas no dia, você tem 5 minutos para rodar uma cena, sei lá, põe o modificador, põe a colmeia, assunto encerrado. Tem mais tempo, quer fazer um negócio mais trabalhado, mais fino, todas as ferramentas que sempre existiram continuam existindo. Elas são incríveis, elas são boas, elas são necessárias. Então usar a bandeira continua sendo legal, continua sendo útil. Vou tirar a colmeia e a gente vai ver o quanto que ela controlou. Tá? Instantaneamente a gente vê qual foi a função da colmeia. Então não é só o parabólico e só a colmeia que faz esse trabalho. A gente pode somar na frente do parabólico, na lateral dele para controlar uma bandeira. A gente pode somar aqui na frente, além do parabólico, um porta-gel, que é o que eu vou fazer agora. Eu posso completar essa modificação, essa difusão, digamos que eu considerei que ela ainda não é suficiente, que ela ainda tem um pouco de contraste, ainda não estou contente com ela. Eu posso usar o porta-gel, esse é um porta-gel de 1,20 m, ele tem um Heavy Frost aqui, e ele é uma difusão bem pesada. Ele tira um stop de luz, mas ele deixa uma ambiência maior, tá? Essa é a característica dessa gelatina aqui, ó. Então eu somo, eu não trabalho mais só com o modificador, só com o parabólico, eu completo com mais uma difusão. E eu posso ir completando desde que eu vá aumentando a área. Não faz sentido eu colocar uma difusão, um modificador lá maior do que o porta-gel. Ou a partir daqui eu ir colocando outras coisas menores. Se a ideia for eu partir de uma modificação e na frente dela eu for pondo uma maior, eu estou aumentando a difusão sim, tá? Então, por exemplo, eu posso ir ganhando mais dobras ainda nessa difusão, partir de um modificador, passei num porta-gel e ainda vou passar num pano de butter 2x2.
Para isso que a gente usa luz muito potente, luz com output muito grande, porque ele sai todo o output lá, a gente começa a perder no caminho, vai perdendo e controlando. Aí quando chega no talento, no nosso objetivo, a luz chega macia, abraçando o sujeito, né? Abraçando o tema. Tá? Então a ideia é, não paramos só no uso do parabólico, tá? A gente vai colocando várias coisas na frente e tudo é legal. Panos, tecidos, tenha os seus. A gente usa panos específicos aqui na fotografia, né, no cinema, light grid, silk, magic cloth, paraquedas, nylon, mas você pode ter panos que você comprou, panos que você tem em casa, desde que ele não tenha uma tonalidade de cor, porque pensa assim, toda vez que a luz passar por um meio para outro meio, ela sofre uma interferência na cor, sim. É alguma coisa que estraga? Não, mas desde que você não use aqui um tecido verde, sabe, um tecido com cor, a luz vai continuar vindo mais ou menos dentro do CCT, 5.000, 5.200 kelvins. Então você pode usar panos que você tem em casa, cortinas de banheiro, pode usar, elas são brancas, elas vão fazer uma difusão legal, desde que ela não tenha desenho, né, e cor. Apesar de que também quando usar com desenho e cor, tudo traz alguma modificação, tudo pode trazer alguma coisa interessante para a tua fotografia, você vai aprender a dominar isso, tá? Ter seus próprios panos, ter a sua bag de panos. Por exemplo, eu estou com um porta-gel que precisa de todo, né, uma cabeça de efeito, um tripé, um saco de areia, mas eu poderia estar só com o tripé, uma vareta e jogar um pano aqui de difusão. O meu lençol de casa serve? Se ele for branco, ele serve. Tá? Não vai pegar o lençol verde, lilás, nem o preto. A cortina de banheiro serve? Ela serve, mesmo ela sendo translúcida, traz alguma coisa, sabe? Tudo modifica a luz, tudo que passa transforma numa fonte maior, soma para ganhar esse resultado de difusão. Então vale ter mecanismos, recursos, ferramentas mais caseiras, vale, de boa, cara. Eu tenho uma bag ali de pano com nylon, com voal, com diversos panos que são fora do oficial, sabe? Como é locadora, a gente também tem os panos oficiais, mas eu particularmente tenho vários aí que são pano de renda, que ele vai controlar, ele vai passar, ele vai projetar alguma coisa na parede. Eu tenho vários tipos de pano, tá? Tenha panos. Panos é legal pra caralho. Eu poderia, por exemplo, jogar um pano a mais aqui e eu iria ganhar mais um pedaço de difusão até embaixo. Eu iria aumentar ela para, sei lá, ser 2 por 1,20. Bom, aumentei consideravelmente o modificador, hein? É a mesma luz, outro modificador, ele tem acho que 2 metros de diâmetro. Vou cortar a luz principal e vou começar a ligar ele para a gente entender. Se eu usar ele sem difusão nenhuma, ele dá essa luz com um pouco de brilho, um pouco de especularidade, tá? Pronto, essa é a luz com a modificação aqui, ó, a primeira difusão, que é o chamado buffle. Tá? Vou desligar a luz principal, vou ligar ela, pronto, tá aqui. Esse é o resultado desse cara de 2 metros com a primeira difusão. Eu uso bastante só essa primeira difusão porque eu gosto de aproveitar o prata que sai. Então ele sai um difuso daqui, ele sai o prata daqui, então sai um mix de luz difusa com um pouco de volume. Se for para roupa, vai levantar, vai acender esses volumes da roupa. É diferente de quando você vem com a luz, né, toda inteira, na ideia de ser apenas macia, que não levanta os volumes. Então eu tenho difusão e um pouco de volume, um pouco de contraste na mesma fonte. Tá aqui ela, vou desligar e vou ligar devagarinho. Olha a sombra que projeta. É uma sombra super difusa, tá? Das luzes, as modificações que a gente fez até agora, essa é a sombra mais difusa que projetou. Claro, porque é uma fonte de 2 metros perto de mim, entendeu? A diferença do tamanho da fonte, eu começo com aquele parabólico pequeno de 55 centímetros. Ele fica difuso, mas ele permite muito contraste, então ele permite uma formação de sombra ainda pesada. Subo para um cara de 2 metros, a sombra começa a ir embora, né? Natural. Agora, isso que eu estava explicando antes, não faz sentido se eu vier com um porta-gel aqui na frente, porque o porta-gel é menor.
Se eu vier com mais uma modificação aqui na frente que seja menor do que a que está lá atrás, olha só, eu estou perdendo luz e não estou interferindo basicamente muito na formação da sombra. Tá? A formação de sombra é essa, com o uso do porta-gel, é essa. Eu ganho em alguns aspectos, por exemplo, se eu tiver uma formação de spot no rosto, se eu tiver num plano mais fechado e eu vier com um porta-gel ou um tecido para frente que seja menor do que a fonte, nesse spot, nesse plano fechado, vai interferir e faz diferença sim, mas num plano aberto não se justifica, tá? Uma fonte menor na frente, uma fonte maior atrás, é meio que não faz muito sentido, a não ser que você feche o plano, tá? Fechando o plano, vindo só no rosto, a fonte grande e uma menor na frente só para terminar de tirar um spot que pode estar, às vezes não é maquiagem, cara, tá? Isso é um conselho, às vezes eu vejo produções indo lá bater cabeça com chama maquiador e vai, não é a maquiagem que está errada, não é um detalhe do rosto, é a luz que está muito, ou muito longe, ou ela é um parabólico muito pequeno, muito longe, vem aproximando, vem com difusões mais perto do rosto que você vai eliminando aquilo que você considera que seja da maquiagem do make, não é, é um defeitinho na transformação da luz, corrige com porta-gel, por exemplo. Existem mais modificações do que a gente pensa que pode ser usada. Por exemplo, isso daqui é uma sombrinha difusa, tá? De branco translúcido. O que ela faz? Ela recebe a luz através dela e passa por ela, né? Faz essa luz difusa aqui. O que tem atrás dela? A mesma luz, o mesmo Forza. Uma utilidade muito específica para usar a sombrinha é para conseguir um cat light. O desenho que ela forma no olho é bem específico. Você não consegue com quase nenhuma luz uma forma tão circular, tão perfeita. Talvez vocês encontrem algum dia na internet, olhando bastidores de filmes, alguns gaffers recortam o isopor não em retângulo, não em quadrado, recortam ele circular, justamente para usar como rebatedor e fazer um círculo no olho, tá? Alguns fotógrafos pedem isso. Essa daqui é uma maneira de pôr um shape no olho, um cat light bem circular, bem redondo e faz uma luz difusa. Claro que ela não vai oferecer controle, tá? Ela não vai controlar, ela faz difusa e ela espalha muito, porque ela não tem como colocar um sistema de colmeia aqui. Mas aí vai do seu interesse, tá? No seu filme, na sua fotografia nesse momento, pode funcionar uma luz dessa aqui, uma modificação dessa, porque ela é muito grande e ela fornece esse shape no olho único. Outro modificador não muito explorado pela gente são as sombrinhas prata, hoje também chamada de Big Umbrella, porque a gente tem uma área grande, essa daqui é de 1,80 m. Conseguir áreas tão grandes assim é uma das coisas importantes, tá? Vou desligar também e vou ligar. Isso é o que ela faz, tá? Ela recebe a luz rebate nela e aí a gente pode, sabe, direcionar. A luz está batendo nos gomos do prata e eu tenho diversos formatos de modificação possíveis aqui nessa luz, porque eu posso rebater no centro, na lateral, em cima, embaixo, modificar, sabe? É bem poderoso o uso dessas sombrinhas pratas aqui. Ela dá uma luz com contraste, tá? Ela forma mais de uma sombra aqui, porque são vários gomos que recebe e refletem a luz. Então não é mais ou menos, não é indicado para quando você for projetar uma sombra na parede. Mas quando você tiver a sombra passando, não projetando em lugar nenhum, e você quiser volume, quiser contraste, esse prata é indicado, é o que vai levantar esse volume para você fazer esse contraste. E essa mobilidade de poder eu posso pôr a luz longe, usar ela vindo de contraluz, batendo aqui dentro, são mais de uma forma de usar. Então, assim, acho que a ideia é a gente não gastar todo o nosso conhecimento, toda a nossa fotografia usando só parabólico, usando só octodome. Conhecer mais modificadores, mais ferramentas, trabalhar com panos, seus panos próprios que você vai levar. Você pode pendurar o pano, cara, do jeito que quiser. Você pode pedir para 2 pessoas ficar segurando o pano ali. Tudo isso é válido, tá? Não tem nenhum julgamento quanto a isso, não. Usar outros tipos de modificadores, sombrinhas, Big Umbrella, sombrinha prata, sombrinha difusa, ultrapassa um pouco o universo mais
simplista, né, que é só o uso do parabólico, só o uso do parabólico com colmeia, tá? Dá para a gente desdobrar isso daí em mais funções, em ganhar uma riqueza maior na modificação da nossa luz, no controle da nossa luz. Valeu, esse foi o episódio de hoje, modificadores. Valeu, tchau.